Economia brasileira cresceu 0,8% no primeiro trimestre do ano, puxada por serviços, consumo das famílias e investimentos. Senador Sérgio Moro vira réu no Supremo Tribunal Federal por ofender o ministro Gilmar Mendes. A Agência Nacional da Saúde limita reajustes individuais de planos a 6,91%. Concessionária de energia Enel foi multada em mais de 13 milhões de reais por causa dos apagões na cidade de São Paulo no final do ano passado. Força Aérea encontra destroços do avião de pequeno porte que caiu em Santa Catarina e provocou 2 mortes. Ataque de Israel provoca a morte de um general da Guarda Revolucionária do Irã. Federação Inglesa recomenda que jogador brasileiro Lucas Paquetá seja banido do futebol se for culpado por manipular resultados de apostas. E no Mato Grosso do Sul, a cultura pantaneira pede passagem com o som de um berrante. É a partir de agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A economia do Brasil cresceu 0,8% no primeiro trimestre do ano. No acumulado em 12 meses, a alta chegou a 2,5%. O resultado do PIB foi influenciado pelo bom desempenho do setor de serviços, pelo consumo das famílias e pelos investimentos. Os dados são do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais, divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em valores correntes, a economia brasileira acumulou 2,7 trilhões de reais entre janeiro e março. O crescimento foi puxado, sobretudo, pelo setor de serviços, que teve uma alta de 1,4% no período. A agropecuária também cresceu, registrando variação positiva de 11,3%. A indústria, porém, apresentou leve queda de 0,1%. Dentro do setor de serviços, o destaque do trimestre ficou com o comércio, que avançou 3% entre janeiro e março. Além disso, segmentos de informação e comunicação e outras atividades de serviços também tiveram crescimento de 2,1% e 1,6%. O que puxou o crescimento do PIB? Primeiro, o crescimento da demanda das famílias, a demanda das famílias cresceu 1,5%, e também a formação bruta de capital fixo, ou seja, o setor empresarial está investindo. O consumo das famílias se deve ao crescimento da massa salarial, tanto pelo crescimento do emprego, como também pelo crescimento médio do salário, como a PNAD contínua do IBGE vem mostrando todos nos últimos meses. A cada mês a gente tem uma nova surpresa de aumento de recorde da massa salarial. O resultado foi comemorado pelo governo e principalmente pela equipe econômica comandada pelo ministro Fernando Haddad, que já previa que o resultado do PIB seria de 0,8%. A avaliação é de que o crescimento mostrou a recuperação de investimentos e do poder de compra das famílias. Além disso, técnicos da Fazenda mantêm a projeção de crescimento para o ano na casa de 2,5%. No acumulado dos últimos 12 meses, a alta do PIB foi de 2,5%. A variação do período compreendido entre abril de 2023 e março de 2024 é a menor desde o segundo trimestre de 2021, quando a economia saltou 2,4%. No entanto, expectativas sinalizam que a economia crescerá a cerca de 2% em 2024. Os dados mais recentes do Boletim Focus, que analisa as expectativas do mercado financeiro, apontam, por exemplo, para o avanço de 0,5% da economia nacional neste ano. Já o último relatório do Banco Central prevê alta de 1,9% do PIB. O esforço de investimento que está se fazendo para a reconstrução do Rio Grande do Sul vai certamente ajudar também a ter um desempenho um pouco melhor da economia brasileira nesse ano. Então, expectativas que se colocam aí são expectativas
positivas de um bom crescimento da economia. Em relação ao primeiro trimestre de 2023, a economia brasileira cresceu 2,5%, também como uma consequência positiva do setor de serviços. Em 2023, o PIB cresceu 2,9% e somou 10,9 trilhões de reais em termos nominais, o que voltou a colocar o Brasil no grupo das 10 maiores economias do mundo. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, disse hoje que serão liberados mais de 16 milhões de reais para a área de saúde do estado. E no mesmo momento em que ele fazia o anúncio, voltava a chover. Mas desta vez foi pouco, sem perspectivas de inundações. Os gaúchos estão enfrentando um fenômeno jamais visto por eles. A World Weather Attribution publicou nesta segunda-feira um estudo sobre a situação climática que devastou o Rio Grande do Sul. A rede global de cientistas tem avaliado a ligação entre fenômenos meteorológicos extremos e alterações climáticas. De acordo com os pesquisadores, as mudanças no clima dobraram a probabilidade de que ocorressem as cheias que devastaram o território gaúcho. O equivalente a 3 meses de chuvas caiu sobre o estado em 2 semanas em um evento extremamente raro que se espera que ocorra apenas uma vez a cada 100 a 250 anos. O dilúvio submergiu fazendas e cidades, incluindo a capital Porto Alegre e o Aeroporto Internacional Salgado Filho. O fenômeno afetou mais de 90% dos municípios da região, que tem o tamanho do Equador. O desastre deixou 172 mortos e cerca de 600 mil deslocados. Os cientistas acreditam que as alterações climáticas tornaram o evento 2 vezes mais provável e entre 6% e 9% mais intenso. Por outro lado, os efeitos do fenômeno El Niño tornaram a precipitação até 10% mais forte. O Rio Grande do Sul é particularmente vulnerável a inundações por abrigar um vasto sistema fluvial que atravessa grande parte de seu território. Porto Alegre está localizada às margens do Guaíba, onde 5 rios convergem antes de desaguar em uma das maiores lagoas de água doce da América do Sul, a Lagoa dos Patos. Cerca de 90% dos alunos afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul já retomaram as aulas, mas 70 mil alunos ainda não retornaram. 22 escolas tiveram a estrutura dos prédios danificadas pelas fortes chuvas do estado. Os alunos terão que esperar a reconstrução ou remanejamento para as escolas de outras cidades. As escolas que não foram atingidas servem como abrigos para as pessoas desalojadas. Foi localizado na manhã de hoje um avião de pequeno porte que caiu na região norte do estado de Santa Catarina. A aeronave saiu de Minas Gerais ontem pela manhã e perdeu contato antes do pouso programado. 2 pessoas morreram. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina confirmou a localização de um avião de pequeno porte que caiu em uma região de difícil localização entre as cidades de Guaruva e Itapoá, no norte do estado. De acordo com o aeroporto de Joinville, na mesma região, o piloto da aeronave fez contato com a equipe de controle aéreo por volta das 6 horas da noite desta segunda-feira, mas não concluiu o pouso. 2 pessoas que estavam na aeronave morreram na queda. A identidade das vítimas e a dinâmica do acidente não foram informados. A aeronave partiu de Governador Valadares, em Minas Gerais, com destino a Florianópolis. Ele era de modelo Baron 95 B55 e foi avistado por último próximo a Guaratuba, no Paraná, antes de sumir no radar. A viagem estava prevista para durar cerca de 3 horas e meia e a chegada era marcada para as 5h38 da tarde. O local onde os destroços do avião foram encontrados é de difícil acesso, sem cobertura de internet e próximo a uma área de ribanceira. Os militares do Corpo de Bombeiros trabalharam durante todo o dia em busca do resgate dos corpos e também das causas do acidente. E veja a seguir, senador Sérgio Moro vira réu no STF por ofender o ministro Gilmar Mendes. E mais, a Agência Nacional da Saúde limitou em 6,91% o reajuste deste ano dos planos de saúde. Os casos de estelionato pela internet aumentaram no Rio de Janeiro. Somente na capital já foram denunciados mais de 24 mil golpes este ano.
O Brasil é o segundo país com maior índice de estelionato digital, ficando atrás apenas da China no ranking mundial. Só na capital fluminense, em 2017, foram 17.305 casos. Os números chegaram a 62 no ano passado. E neste ano, até abril, já foram registrados quase 25 mil casos. As vítimas acabam sendo enganadas por sites ou redes sociais dos criminosos. Após 4 dias desaparecido, um aposentado voltou para casa com feridas no rosto e nos braços. Ele disse que foi enganado por uma mulher que conheceu na internet. A vítima conta que saiu da casa dele em Campo Grande, na Zona Oeste, e foi encontrar a mulher em Seropédica, na Baixada Fluminense. Ele acredita que foi pelo menos 4 dias desacordado. O prejuízo, segundo ele, ficou na faixa dos 17 a 18 mil reais. O artigo 171 do Código Penal diz que o estelionato consiste no ato de obter para si ou para outro vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifícios árduos ou qualquer outro meio fraudulento. A Polícia Civil afirma que investiga golpes pela internet e que a Delegacia de Seropédica está tentando identificar e prender a mulher que enganou o aposentado. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, definiu hoje o percentual máximo de reajuste permitido para ser aplicado aos planos de saúde individuais e familiares. O aumento vai impactar quase 8 milhões de beneficiários. Os planos de saúde individuais e familiares podem ficar até 6,90% e 1% mais caros neste ano. O percentual de reajuste foi aprovado em reunião da diretoria da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. O índice também foi apreciado pelo Ministério da Fazenda. O aumento vai atingir cerca de 15% dos 51 milhões de consumidores de planos de assistência médica no Brasil. A base de cálculo do reajuste considera fatores como a inflação, o aumento ou queda da frequência de uso do plano de saúde e os custos dos serviços médicos e dos insumos, como produtos e equipamentos médicos. No ano passado, a agência autorizou o reajuste de até 9,63%. O aumento vai valer para contratos feitos a partir de janeiro de 1999 e pode ser aplicado pela operadora a partir da data de aniversário da contratação do plano. O percentual vai ser válido entre maio de 2024 a abril de 2025. Ainda segundo a ANS, para os planos coletivos com 30 beneficiários ou mais, o reajuste é definido em contrato e estabelecido a partir da relação comercial entre a empresa contratante e a operadora, e há espaço para negociação entre as partes. A Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas confirmou para depois de amanhã a realização do Dia Nacional Livre de Impostos. Os consumidores de todo o país vão comprar tudo sem pagar tributos. Com a iniciativa, que acontece há 18 anos, é possível conferir o tamanho da conta embutida em nossa nota fiscal. No Distrito Federal, por exemplo, 1 litro de gasolina vai sair por R$ 3,80. E o bom resultado do PIB divulgado hoje não causou grande impacto no mercado financeiro. O que pesou mais foi a queda nos preços do petróleo e minério de ferro. Quando isso acontece, quem acusa o golpe é o dólar. A moeda norte-americana fechou o dia em alta de quase 1%, cotada em R$ 5,28 na venda, o valor mais alto desde março do ano passado. E na Bolsa de Valores, o pregão terminou com ligeira baixa de 0,19% aos 121.802 pontos. O Banco Central atualizou hoje o percentual das transações financeiras feitas no ano passado. Os cartões de débito, crédito e pré-pago foram os responsáveis por 41% das operações. Depois veio o Pix, com 39%. E, por último, o dinheiro vivo, com apenas 20%. O Supremo Tribunal Federal tornou hoje o senador Sérgio Moro réu por crime de calúnia contra o ministro Gilmar Mendes. A denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República foi aceita de forma unânime. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal
recebeu a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o senador Sérgio Moro, do Partido União do Paraná. O ex-juiz vai responder criminalmente por calúnia. Como resultado, a turma, por unanimidade, recebeu a denúncia ofertada pela Procuradoria-Geral da República contra Sérgio Fernando Moro pelos crimes previstos no artigo 138, pelo crime previsto no artigo 138, as causas de aumento de pena do artigo 141, inciso 2º, 3º, 4º e também o parágrafo 2º, todos do Código Penal. Em vídeo antigo, Moro sugeriu que o ministro Gilmar Mendes venderia decisões judiciais. No vídeo, ele responde a uma pergunta. Não, isso é fiança, instituto, para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não, calma. O vídeo repercutiu nas redes sociais em abril do ano passado. A denúncia foi aceita pelos magistrados Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Alexandre de Moraes. A relatora do caso, a ministra Carmen Lúcia, considerou que houve elementos suficientes para receber a queixa. O advogado do senador Moro, Luiz Felipe Cunha, afirmou que a expressão foi infeliz e em tom de brincadeira, num ambiente de festa. E ainda argumentou que não foi o senador quem editou e espalhou o vídeo nas redes sociais. Segundo a defesa, Moro tem um imenso respeito por Gilmar Mendes e não o acusou de vender sentenças. Sérgio Moro nega ter imputado crime a Gilmar Mendes. Mesmo assim, os ministros decidiram que, como a gravação veio a público durante o exercício do mandato, o STF tem competência para julgar o caso. E veja a seguir: ataque de tropas israelenses matou um general da Guarda Revolucionária do Irã. E a concessionária de energia Enel foi multada em mais de 13 milhões de reais por causa dos apagões do fim do ano passado em São Paulo. A Enel, distribuidora de energia de São Paulo, foi multada em mais de 13 milhões de reais pela Secretaria Nacional do Consumidor. A multa chega após recorrentes falhas no fornecimento de luz aqui em São Paulo. A Enel é responsável pela distribuição de energia elétrica na capital paulista e outros 24 municípios do estado. A companhia informou que vai recorrer da penalidade estabelecida pela Senacom. A gente lembra que na semana passada o diretor-presidente da empresa, Max Xavier Lins, renunciou ao cargo, agora ocupado por Guilherme Lencastre. A saída de Lins ocorreu após uma sequência de apagões. No último mês de março, moradores e comerciantes do centro da capital ficaram mais de uma semana no escuro devido a problemas na rede subterrânea da empresa. Em novembro do ano passado, vários bairros ficaram mais de 100 horas sem luz. Neste ano, a Enel já havia sido multada em mais de 165 milhões de reais pela Agência Nacional de Energia Elétrica por falhas relacionadas à demora no restabelecimento de energia elétrica ao longo dos últimos 2 anos na Grande São Paulo. Entre os anos de 2019 e 2024, o Procon de São Paulo também multou a Enel em mais de 51 milhões de reais por interrupções no fornecimento de energia elétrica, cobranças indevidas e problemas na leitura do medidor de consumo mensal. De 2021 a 2024, a concessionária ainda recebeu quase 55 mil reclamações de consumidores por várias razões, entre elas qualidade do serviço, contrato e segurança. Ataques aéreos israelenses matam general da Guarda Revolucionária do Irã na Síria. O bombardeio aconteceu nas bases militares perto da cidade de Alepo, na Síria. A vítima foi o general Saed Abiar, que havia sido destacado para o país aliado como conselheiro. Said Abiar, membro da força do Irã, estava em Damasco desde 2012 como conselheiro do regime de Bashar al-Assad. O general seria o primeiro iraniano morto por forças de Tel Aviv desde a tensão ocorrida em abril, quando Israel bombardeou a embaixada do Irã em Damasco e Teherã retaliou alguns dias depois com uma ofensiva de cerca de 300 drones e mísseis balísticos lançados em direção ao território israelense.
A força tem usado a Síria como quartel-general regional para coordenar e armar grupos como o Hezbollah do Líbano e o Hamas em Gaza. Há 2 semanas, a morte repentina do presidente Ebrahim Raisi e do ministro das Relações Exteriores Hossein em uma queda de helicóptero pôs o país sob incerteza política. Os iranianos estão agora envolvidos em uma crise de liderança doméstica, tornando uma nova onda de ataques a Israel pouco provável. Desde então, após a morte do líder do presidente do Irã, os países recuaram confrontos diretos, sob intensa pressão internacional para não deflagrarem uma guerra regional. O julgamento de Hunter Biden, filho do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, começou ontem no Tribunal Federal dos Estados Unidos. O caso deve girar em torno dos anos de uso e vício em crack. Se for condenado em todas as acusações, o filho do presidente pode pegar até 25 anos de prisão. Hunter Biden, de 54 anos, é acusado de mentir sobre o consumo de drogas ilegais para comprar uma arma de fogo em 2018, um crime grave. Ele chegou ao tribunal acompanhado por parte da sua família, incluindo a primeira-dama, Jill Biden. O presidente não compareceu. A seleção do júri já começou e o julgamento deve durar de 1 a 2 semanas. O presidente democrata disse que ele e a primeira-dama eram muito orgulhosos de Hunter. O julgamento ocorre dias depois de um júri de Nova York ter considerado Donald Trump culpado de fraude empresarial, a primeira vez que um ex-presidente é condenado por um crime. Trump, que concorrerá à Casa Branca como adversário republicano de Biden em novembro, enfrenta outros 3 processos criminais muito mais graves, incluindo a sua suposta tentativa de anular as eleições presidenciais de 2020. O julgamento de Delaware, juntamente com outro na Califórnia, em que Hunter Biden é acusado de evasão fiscal, é um problema potencial para Joe Biden, que busca um segundo mandato e espera manter a atenção do país no julgamento de Trump. A sonda chinesa decolou com sucesso da Lua. Foram coletadas amostras no lado oculto do satélite terrestre, algo inédito na exploração espacial. O material deve ajudar nas pesquisas científicas. O evento representa um novo passo no ambicioso programa espacial da China, que já foi o primeiro país a colocar uma sonda nesta parte da Lua e pretende enviar uma missão tripulada ao satélite em 2030. A agência estatal de notícias Xinhua, citando a Administração Espacial Nacional da China, afirmou que o módulo de ascensão da sonda chinesa Chang'e 6 decolou da superfície lunar na manhã desta terça-feira, carregando amostras coletadas no lado oculto da Lua, e acrescentou que a missão superou o teste de temperatura elevada no local. A análise das amostras coletadas vai permitir que os cientistas aprofundem a pesquisa sobre a formação e evolução histórica da Lua. Também vai fornecer informações sobre a origem do sistema solar, com uma base aperfeiçoada para missões de exploração posteriores. A sonda Chang'e 6 aluniçou no domingo na imensa bacia Aitken, uma das maiores crateras de impacto conhecidas no sistema solar, situada no lado oculto do satélite. A nave, que iniciou em 3 de maio uma complexa missão de 53 dias, tinha um braço robótico para coletar material da superfície e um perfurador para colher amostras de seu interior. Segundo veículos especializados, a sonda deve continuar em órbita lunar por algumas semanas, antes de iniciar o retorno à Terra. E veja a seguir, Federação Inglesa recomenda que jogador brasileiro Lucas Paquetá seja banido do futebol se for culpado por manipular resultados de apostas. E no Mato Grosso do Sul, a cultura pantaneira pede passagem com o som de um berrante. Os equipamentos de raios-x instalados no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, impediram que mais de R$600 mil em drogas entrassem no Brasil. Os agentes conseguiram localizar as drogas graças à inspeção por meio de equipamentos de raio-x. Ao todo, foram apreendidas 2 encomendas postais contendo metanfetamina e skunk, avaliados em mais de R$635 mil. A primeira localizada foi uma caixa de papelão carregada com 3,90 kg de metanfetamina. O pacote vinha da China com destino à cidade de São Paulo.
e era avaliado em R$ 618 mil. A segunda foi um envelope plástico com 247 gramas de skunk que vinha dos Estados Unidos, com destino a São José de Ribamar, no Maranhão. O trabalho foi realizado pela seção de remessas postais e expressas da Alfândega da Receita Federal no aeroporto do Galeão, na zona norte do Rio de Janeiro. A Polícia Federal alertou o governo para o risco da falta de dinheiro prejudicar a segurança das autoridades que participam das reuniões do G20 no Brasil. Os encontros começaram no final do ano passado e deverão terminar apenas em novembro. Até agora, a maioria foi no modo virtual, mas para o próximo dia 10, por exemplo, está marcada uma reunião presencial em Fortaleza, no Ceará. Segundo a PF, o problema é um corte de 200 milhões de reais que o governo fez no orçamento da polícia. Até as operações Lesa Pátria, que investigam os atos de 8 de janeiro em Brasília, estão suspensas. A taxa das blusinhas não foi votada hoje como se esperava. O senador Rodrigo Cunha, relator do projeto, anunciou a retirada desse trecho do texto enviado pela Câmara. Um acordo entre os líderes partidários foi feito no fim do dia e definiu que a votação acontecerá amanhã. O anúncio foi feito antes do início da sessão em entrevista coletiva. Rodrigo Cunha afirmou que é preciso fazer uma discussão mais ampla sobre a proposta, que prevê a cobrança de impostos para compras internacionais com valor de até $50 pela internet. Tratar e colocar um assunto como esse, que tem que ser debatido nas comissões, na Comissão de Assuntos Econômicos aqui no Senado, nas comissões pertinentes na Câmara dos Deputados, e assim trazer, inclusive, novos critérios, como, por exemplo, o setor do varejo brasileiro pode sugerir, de repente, individualizar esses itens, colocar metas específicas para o CPF, porque não é justo também alguém sair do país, poder trazer $1.000 sem nenhuma taxação por mês, enquanto isso as pessoas que não podem sair do país não poder comprar esses itens bem mais baratos. O senador afirmou que este assunto deve ser tratado em outra proposta. Ainda não há previsão de quando o Senado voltará a discutir o tema. Com a retirada da taxa das blusinhas, a proposta terá que voltar à Câmara dos Deputados para uma nova avaliação. Na semana passada, o projeto à Câmara havia aprovado a cobrança de uma alíquota de 20% para as compras de até $50. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reagiu à decisão do relator sobre o projeto das blusinhas. Pacheco disse que a decisão final será do plenário. Vamos conferir. Desde sempre havia um compromisso com o senador Rodrigo Cunha, do estado de Alagoas, que ele fosse o relator ou presidente da comissão que trataria da medida provisória do MOVER, esse programa de mobilidade verde do governo federal, que veio primeiro veiculado por medida provisória e depois foi substituído por um projeto de lei. Então havia esse compromisso com o senador Rodrigo Cunha, esse compromisso foi mantido com a relatoria do programa MOVER, de sua responsabilidade, e a Câmara dos Deputados optou por incluir a questão da taxação das compras no projeto de lei do programa MOVER. E, naturalmente, o senador Rodrigo Cunha tem a autonomia da sua percepção, do seu entendimento em relação a esse tema. Então, em relação ao programa MOVER, ele está de acordo, fez algumas sugestões de acolhimento de emendas supressivas em relação a algumas questões desse programa de mobilidade. E em relação à taxação, ele se manifestou contrariamente. Óbvio que a gente respeita o entendimento do senador Rodrigo Cunha, mas a deliberação é uma deliberação do plenário do Senado Federal e agora é o debate que virá nos próximos instantes em relação à posição das lideranças de bancada, dos senadores e senadoras, em relação a essa questão da taxação. E essa interessa a quase todos nós. Por medida de segurança, a Agência dos Estados Unidos recomenda reiniciar o celular semanalmente. O alerta da NSA e a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos vale para todo mundo. Desligar e ligar o celular toda semana para evitar que esses mini-computadores de mão sejam acessados por hackers ou programas de espionagem. E essa é só uma das dicas
da lista de melhores práticas para dispositivos móveis. A agência americana ainda recomenda desligar o Bluetooth e o Wi-Fi quando não estiverem em uso, manter o sistema operacional e os aplicativos atualizados, desativar serviços de localização e usar senhas seguras na tela de bloqueio. E ainda outras recomendações sempre destacadas por especialistas em segurança digital do mundo todo, como, por exemplo, não abrir anexos de e-mail suspeitos, ter muito cuidado ao clicar em pop-ups de origem desconhecida e nunca compartilhar informações sigilosas, como senhas, por mensagens de texto. Agora, sobre reiniciar o celular semanalmente, além de evitar invasões, como alertou a NSA, os fabricantes de celulares dizem que essa prática também evita lentidão e travamento do aparelho. O ministro da Defesa, José Múcio, pediu estudos sobre a possibilidade de as mulheres com mais de 18 anos poderem se alistar nas Forças Armadas. O objetivo do procedimento, que não seria obrigatório, é permitir o equilíbrio das tropas. Hoje, de cada 10 soldados, apenas uma é mulher. E também hoje o Exército, Marinha e Aeronáutica brasileiros tem 355 mil militares na ativa e apenas 15 mil são mulheres. E agora, estrangeiros que queiram morar em Portugal a trabalho devem primeiro pedir visto de trabalho ao Consulado de Portugal em seu país de origem. Só depois de obter o visto é que eles poderão entrar legalmente em terras lusitanas. Essa regra vale também para os brasileiros. Para quem já está em Portugal e tem visto, nada muda. As regras também não se alteram para quem está no país europeu e já deu entrada no pedido. Neste caso, o pior que pode acontecer é o pedido ser recusado e a pessoa ter que deixar o país. As alterações têm o objetivo de dificultar a permanência legal de estrangeiros e atingem também os brasileiros. A restrição na concessão de vistos de trabalho já era esperada e foi debatida durante a campanha eleitoral legislativa que resultou na eleição de Luís Montenegro para primeiro-ministro de Portugal em março. Restrições à entrada de estrangeiros são uma bandeira frequente e direta, e no caso de Portugal existe um problema concreto: o aumento significativo de estrangeiros que moram no país, mas não têm emprego e chegam até a viver em situação de vulnerabilidade, dependendo de auxílio do governo. Pelas novas regras, a pessoa terá de sair do país e pedir o visto ao consulado português em seu país de origem e só poderá entrar em Portugal após obter o documento. Agora, os brasileiros que querem morar em Portugal com visto de trabalho e ainda não foram, podem fazer o pedido do procedimento ao consulado. O benefício aos brasileiros e demais integrantes de países de língua portuguesa está na promessa do governo de Portugal de que os pedidos de visto apresentados aos consulados desses países vão tramitar mais rápido do que em outras nações. A língua em comum e a proximidade cultural também podem beneficiar essas nacionalidades, facilitando os vistos em detrimento dos demais países. A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que terceiriza a gestão de 204 colégios estaduais, o que significa pouco mais de 10% de toda a rede estadual de ensino do Estado. Os deputados aprovam o projeto em terceiro turno, por 38 votos a favor e 13 contra. A proposta do Poder Executivo do Programa Parceiro da Escola permite que empresas participem da gestão administrativa das escolas estaduais. As 3 ocorreram de forma híbrida, com alguns parlamentares em plenário e a maioria de forma online. Entre as emendas aprovadas estão as que reiteram que as entidades privadas contratadas devem se concentrar apenas na gestão administrativa, evitando qualquer interferência nas decisões pedagógicas que são de responsabilidade exclusiva dos gestores escolares, bem como a necessidade de consulta pública. O texto do Programa Parceiro da Escola também estipula que o gestor seja avaliado a cada ciclo contratual, considerando como parâmetros a evolução da frequência, a evolução da aprendizagem, a manutenção e conservação das instalações e satisfação da comunidade escolar. A emenda também determina que a Secretaria de Estado da Educação manterá a autonomia absoluta sobre o projeto pedagógico. O Programa Parceiro da Escola pretende
de desonerar o gestor escolar de responsabilidades administrativas e financeiras, para que possa concentrar seus esforços nos aspectos pedagógicos de sua função, liderando a escola com eficiência e criando um ambiente propício para o ensino e aprendizagem dos alunos. O programa do governo do Paraná recebeu muitas críticas de parlamentares da oposição. E para quem precisa tirar um novo RG, uma boa notícia. Em Campo Grande, os atendimentos foram ampliados, com mais postos e mais vagas. Muita gente nesta unidade de atendimento do Instituto de Identificação. A Dulcineia já estava com RG muito antigo. Já estava bem antiga a minha, de 16 anos. A Ângela Maria teve ajuda da filha para fazer o agendamento. Foi super rápido, né? Minha filha que agendou. Aí, como eu trabalho à noite, aí ela conseguiu bem lá para meia-noite, assim, que estava fácil de conseguir. Aí ela conseguiu. E olha só quem já veio fazer o RG. A lindeza da Mirelle Vitória, que fez pose para foto. A gente vai viajar no final do ano, então tem que ter a identidade dela, né? Senão não dá certo. Só nesta segunda-feira, nesta central de atendimento que fica no shopping, na região central de Campo Grande, foram 382 agendamentos. A ideia agora é expandir. Inclusive, foram criados novos horários e também um novo posto. Tivemos um aumento das vagas disponíveis ao cidadão de 30% a 40%. Antigamente, a gente abria o posto de identificação com 250 vagas dias. Hoje, estamos arredondando para 400 vagas dias e ampliação do horário, das 8 da manhã às 20 horas. Ampliei o número de estação e número de funcionários para atender o melhor cidadão do Mato Grosso do Sul. E mais, foram criadas vagas em outro local. Que é o posto CAORC, localizado na Secretaria Municipal do Imigrante, na rua Visconde de Taunay, ali no bairro Amambaí. 30 vagas dias à população da capital. De manhã, ainda tinha vagas para junho e julho, mas não precisa de pressa. Afinal, o prazo para atualização é até 2032. É importante também mencionar que há atendimentos considerados prioritários. Os postos de identificação de todo o estado do Mato Grosso do Sul são orientados a fazer os encaixes para aquelas pessoas que mais precisarem, comprovando a sua necessidade. Um tratamento médico, aposentadoria, assumir um concurso público. Todos os peritos papiloscopistas, todos os atendentes da empresa Montreal estão orientados a fazer os encaixes aos cidadãos para esse atendimento especial. As vacinas contra a dengue e a Covid-19 estão em falta na capital paulista. O secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco, disse que das 177 mil doses recebidas do governo federal, todas foram utilizadas. Segundo ele, a situação é preocupante, porque faltam 400 mil crianças para tomar a segunda dose e apenas 10 mil doses estão no estoque. No caso da Covid, ainda existem 50 mil doses, mas insuficientes para todo o público-alvo. Existe um mercado de pulgas que funciona em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O espetáculo é realizado sempre no primeiro domingo de cada mês. Muitos objetos antigos. Alguns remetem ao século passado e são até bem curiosos, dependendo da idade do visitante. Artigos de prata, peças singulares. A exposição de itens antigos não é novidade aqui na capital, mas o mercado de pulgas se tornou lei municipal em setembro do ano passado. Esta já é a 6ª edição do evento, realizado sempre no primeiro domingo do mês. O mercado de pulgas, na verdade, é um sonho antigo de um senhor aposentado, né, de uma grande empresa aqui do Mato Grosso do Sul, e ele passou essa ideia para um vereador, que o vereador transformou em uma lei municipal. Já existe em outros países, em outros estados, em outras capitais, e nós aqui não tínhamos. Temos feira de antiguidade, mas não tínhamos o mercado de pulga, que também abre espaço para outras pessoas, né? Você tem uma coisa em casa que você não usa mais, é uma coisa de 30 anos, de 40 anos atrás, de 70, coisas da Primeira Guerra, da Segunda Guerra e assim. Então você
você traz para o mercado de pulga para vender, para trocar, porque também aqui nós temos o escambo, que é o sistema de troca. Este tipo de espaço para venda ou troca teve origem na França no século XIX. E uma das hipóteses para o nome é que, como os objetos eram colocados no chão, muitas vezes iam com pulgas. Seu Plínio trabalha neste mercado há muitos anos. Trouxe discos de vinil e peças para colecionadores, como itens de porcelana, cristal. Sempre vem pessoas procurando, encomendando. Deixa inclusive escrito, olha, me arruma isso aqui. Não tem idade, não tem assim, questão financeira. Não dá para distinguir. Porque vem gente assim, tanto culto como quem está principiando, como vem da fazenda, vem aquele que é estudado, vem médico, vem general, vem gente de toda classe, você imaginar. Tipo, procurar. E ele conta que não é só gente daqui que vem garimpar. Vem de Dourados, vem de Três Lagoas, vem de Ponta Porã, vem de Rio Verde, Coxim, vem pessoas de fora. Vem de fora, vem até de São Paulo às vezes, vem para garimpar. Quem curte carros antigos também vai gostar de passear pelo mercado de pulgas de Campo Grande. Nesse domingo, os Fuscas foram a sensação. Abrimos espaço para os carros antigos. Nós temos um grupo fechado com o Clássico 67, que são o pessoal do Fusca. Estão uma parte em Aquidauana, que está acontecendo um encontro de relíquias em Aquidauana, mas uma parte estão aqui hoje, representando. Mas nem tudo por aqui é antigo. Tem tapetes, bonecas de pano, outras que parecem bebês de verdade. O evento, que conta com cerca de 50 expositores, abre espaço para o artesanato. Eu abri um espaço porque são coisas diferenciadas, né? São peças raras que as pessoas criam. Então, isso é interessante mostrar. Temos aqui uma boa gastronomia, temos comidas árabes, tem o caldo de cana, o pastel frito na hora, a esfirra. É tudo coisa que você vem com a família, é um programa familiar, muito bom mesmo. O aeroporto internacional eleito o melhor do mundo em 2024 fica no Catar e conta com hotéis de luxo, obras de arte e jardim tropical interno. Quem circula pelo aeroporto internacional de Hamad, no Catar, encontra spa, extensa área verde interna, hotéis de luxo e até obras de arte. O local foi eleito o melhor aeroporto do mundo em 2024. Além disso, ele conta com um jardim tropical interno de 6.000 metros quadrados e engloba várias opções de lojas e restaurantes. A área foi projetada como um espaço de relaxamento para os viajantes e abriga espécies de árvores e plantas de diversas regiões. O Hamad também dispõe de 2 hotéis de luxo em seu interior. As hospedagens incluem acessos à piscina aquecida, áreas de spa e atividades fitness, como quadras de squash e até um simulador de golfe. Além disso, o aeroporto conta com um museu aberto. São várias obras de arte espalhadas pelos corredores criadas por artistas locais e internacionais. Os vencedores são escolhidos com base em pesquisa de satisfação feita com passageiros de diversos lugares do mundo. Infelizmente, o Brasil não aparece no ranking dos 100 melhores do mundo. Em segundo lugar, ficou o aeroporto de Singapura e em terceiro, o da Coreia do Sul. O jogador Lucas Paquetá pode ser banido do futebol por uma possível violação das regras de aposta no campeonato inglês. O meio-atacante é acusado de ter forçado o cartão amarelo em 3 partidas, entre 2022 e 2023. As supostas simulações aconteceram para que seus amigos lucrassem com as apostas. Os jogos em que o atleta forçou para receber um cartão amarelo foram contra o Leicester City, Aston Villa, Leeds e Bournemouth, entre as temporadas de 2022 e 2023. Os apostadores investiram cerca de 7 libras e retiraram 400 libras. Investiram o equivalente a R$ 47 e ganharam mais de R$ 600 mil. Ele será ouvido por uma comissão independente quando apresentará a sua defesa, mas ele já adiantou que é inocente. Mas a Federação Inglesa recomenda que seja banido para sempre do esporte se ele for considerado culpado. O Manchester City tem interesse na contratação do atleta, mas a acusação pode influenciar a possível transferência ao clube.
O jornal britânico The Sun teve acesso aos documentos e divulgaram outros casos parecidos. Mas o de Lucas Paquetá é considerado o mais grave. Mais de 60 pessoas apostaram que o jogador seria penalizado nas partidas. A seleção brasileira teve sua primeira folga desde que chegou aos Estados Unidos para se preparar para a Copa América. A seleção volta aos treinos com uma novidade: Endrick, ex-Palmeiras, que após a Copa América segue para o Real Madrid, seu novo clube. O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, conta com 23 jogadores à disposição. A seleção brasileira recebeu mais 5 jogadores em Orlando, nos Estados Unidos, onde se prepara para amistosos e também para a disputa da Copa América. 4 atletas que atuam no futebol brasileiro se apresentaram ao grupo: os goleiros Bento e Rafael, o lateral esquerdo Guilherme Arana e o atacante Endrick, e o volante Ederson, que defendeu a Atalanta no último domingo. Agora, o técnico Dorival Júnior aguarda o trio que foi campeão da Liga dos Campeões pelo Real Madrid no último final de semana. São eles, o zagueiro Éder Militão, atacantes Rodrigo e Vini Júnior. Os 3 atletas vão se apresentar nesta quarta-feira ao grupo da seleção brasileira. Produtos fabricados por artesãos de Mato Grosso do Sul, como berrante, têm servido de esteio para a preservação da cultura pantaneira. Em alguns pequenos comércios da capital, a tradição do povo, como o tereré, auxilia como fonte de renda e está presente em locais onde nem se imagina. Confira na reportagem de Kleber Gélio e Cleiton Bernardi. No toque do ponteiro, a comitiva avança. Faça chuva ou faça sol. Ao som hipnótico do berrante, a boiada atravessa o Curicho até o ponto de descanso. Vai chegando a tardezinha e logo é hora de acender o fogo e preparar a janta sob a luz da lua. Enquanto cai a noite na imensidão do Pantanal sul-mato-grossense, na capital morena a toada do instrumento destoa da correria cotidiana, do ambiente urbano. E essa foi a maneira que o casal Valmir e Fátima encontraram para chamar a atenção dos possíveis clientes. E olha que tem dado certo. A gente está em todas as feiras. Temos feira terça, temos quinta, temos sexta-feira, temos no sábado, temos no domingo. É um instrumento que traz assim, alegria para a criança, para o idoso, para o jovem, adolescente. Tudo eles querem pegar um pouquinho o berrante e tentar tocar. O dia mal amanhece e o grupo que transporta o plantel já está de pé para enfrentar as áreas alagadas. Por aqui, quem também já pulou cedo da cama foi o Aldenir, conhecido como Ney. Esse mestre artesão que trabalha neste pequeno cômodo no bairro Guanandi, em Campo Grande, e que há 30 anos tira o sustento da família fabricando produtos a partir do chifre de boi, como a guampa e principalmente berrantes. Eu comecei através do meu sogro, né, da família do meu sogro, do Paraná. Aí tinha casado com a minha mulher faz uns 6 meses, aí deu uma geada lá e eu larguei meu pai trabalhando lá no café e vim pra cá com ele. Vim começar do nada aqui. Já arrumei minha casa, comprei em berrantes aqui. Dei 65 berrantes pra ele aqui nesse terreno aqui meu. É hora de selecionar os chifres, encaixar peça por peça sempre do mesmo lado, serrar, lixar, escovar. Lembra desse senhor? É o seu Valmir, lá da Feira do Paraty. Ele e a esposa Fátima são sócios do Ney no negócio dos berrantes pantaneiros. Aqui, ele também dá uma ajuda, mas sacode mesmo a poeira. É como um afinador de instrumento. Depois do polimento, a gente coloca o couro, né? Mas já em seguida, antes de sair aqui da fábrica, nós já testa o som para mandar o som para o cliente. Pelos 4 cantos da cidade, o que não falta é gente de guampa na mão tomando tereré. Estes produtos não são apenas uma fonte de renda para esses trabalhadores, mas representam também a preservação da cultura pantaneira. O Igor, de apenas 15 anos, é uma dessas promessas. Desde criança eu passava aqui, eu olhava e eu falei assim, um dia eu quero trabalhar disso aqui, que esse aqui é um serviço muito bom. Tanto que hoje cerca de 70 artesãos de 25 municípios do Mato Grosso do Sul participam de um projeto que tem levado a marca do bioma não só para o Brasil, mas também para o mundo.
O Made in Pantanal é um projeto que o Sebrae desenvolve aí há aproximadamente 2 anos, né? Que fomenta aí pequenos negócios, principalmente na área de artesanato, né? Na produção artesanal, né? Ele busca potencializar o artesanato com características pantaneiras, né? Em suas diversas áreas, matérias-primas, né? E divulgar aí não só para o nosso estado, mas aí para o Brasil e para o mundo inteiro. Vou provar para vocês que o berrante tem que atravessar fronteiras. Olha o toque aí. Em pouco mais de 2 décadas, as características de um ambiente rural foram se transformando e hoje o que ainda resta já está destinado a empreendimentos comerciais, como logo ali na Rua da Divisão, onde pequenos negócios foram modificando o dia a dia dos moradores da região. Mas tudo isso sem perder a tradição. Foram justamente nos anos que sucederam o início da pandemia de Covid-19 que os pequenos negócios mais precisaram de apoio. E foi também neste período que o número de novas empresas cresceu na região. A Maria, há 3 anos, apostou na loja de suplementos. Mas olha aí quem dá aquela força nas vendas. A gente decidiu vender o tereré porque muita gente procura na região e sai muito bem. Tem a guampa e tem a bomba também. Só a região do Anhanduizinho são mais de 17 mil empresas. Esta casa de carne que vende a famosa linguiça sertaneja é uma delas. O Douglas viu o negócio da família crescer tão rápido que hoje não tem nem tempo para um bate-papo. E assim a gente vai tocando em frente, porque cada um de nós compõe a sua história. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.